Imagine crescer ao lado de alguém que mudaria a história do mundo, mas só perceber isso depois de um encontro que mudaria a sua vida para sempre. Tiago, o irmão de Jesus, começou sua jornada cético e distante, mas algo aconteceu que o transformou em um dos maiores líderes da igreja primitiva. O que exatamente provocou essa mudança tão profunda e por que ele, apesar de sua importância, foi tão pouco reconhecido? Hoje, vamos explorar essa história incrível e descobrir os segredos de Tiago, um homem que viveu na sombra do Salvador, mas deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. Tiago é apresentado nas Escrituras como um dos irmãos de Jesus, nascido na mesma família que o Salvador, conforme mencionado em Mateus capítulo 13, versículo 55, onde se fala de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Apesar de sua proximidade com Jesus, Tiago inicialmente não foi um de seus seguidores. Ele testemunhou o ministério público de Jesus, mas, como registrado em João capítulo 7, versículo 5, Tiago e seus irmãos não acreditaram plenamente que Jesus era o Messias. Essa dúvida inicial cria uma atmosfera intrigante ao redor de Tiago, que mais tarde se tornaria uma figura fundamental na igreja primitiva. Tiago vivia em Nazaré, uma vila humilde na Galileia. Filho de Maria e José, ele cresceu em um lar onde a palavra de Deus era central, com uma profunda reverência pelos ensinamentos do Antigo Testamento. Essa formação inicial moldou sua fé e seu caráter, ainda que ele não reconhecesse de imediato a missão divina de Jesus. É possível imaginar a complexidade de compartilhar a vida familiar com o Filho de Deus. Enquanto Jesus atraía multidões e revelava milagres, Tiago precisava lidar com dúvidas internas e com as expectativas culturais de sua época. Por muito tempo, Tiago permaneceu no anonimato. Não há indícios nos evangelhos de que ele tenha acompanhado de perto os ensinamentos de Jesus ou feito parte dos discípulos durante os primeiros anos do ministério. Talvez sua posição como irmão o colocasse em uma postura cética ou até desconfortável, uma vez que ele via Jesus não apenas como o Messias, mas como alguém com quem cresceu e dividiu a vida cotidiana. Tiago, no entanto, era alguém com forte senso de justiça e integridade. Esses traços ficariam evidentes em sua liderança posterior. Enquanto muitos na época rejeitavam a mensagem de Jesus por preconceitos ou orgulho, Tiago ainda se manteve próximo o suficiente para testemunhar tudo de perto. Ele viu os desafios enfrentados por Jesus e a oposição que ele recebeu dos líderes religiosos. Essa convivência preparou Tiago para entender com o tempo o propósito maior do reino de Deus. A história de Tiago começa a ganhar relevância depois da ressurreição de Jesus. Apesar de sua dúvida inicial, ele foi um dos que recebeu a visita de Cristo ressuscitado, conforme narrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Esse momento marcaria uma virada em sua vida, transformando um irmão descrente em um líder fervoroso e comprometido com a causa do Evangelho. Tiago cresceu em uma família devota, cercado pela tradição judaica e pela Torá. Como irmão de Jesus, sua infância deve ter sido marcada por momentos de admiração e estranheza. Jesus, mesmo jovem, demonstrava um zelo pela lei e pelas coisas de Deus que excedia o comum, como visto em Lucas capítulo 2, versículo 49. Quando aos 12 anos, Jesus surpreendeu os doutores da lei no templo. Para Tiago, viver ao lado de um irmão tão excepcional poderia ser ao mesmo tempo inspirador e desafiador. A sociedade da época valorizava as relações familiares e esperava que todos os filhos contribuíssem para o sustento do lar. Tiago, assim como os outros irmãos de Jesus, provavelmente trabalhou ao lado de José na carpintaria.
Essa convivência cotidiana permitia que Tiago observasse de perto o caráter de Jesus, mas não necessariamente compreendesse sua verdadeira identidade. A dúvida que Tiago carregava pode ser atribuída à dificuldade de aceitar que alguém tão próximo pudesse ser o Filho de Deus. Tiago também enfrentava pressões externas. Enquanto Jesus começou a ganhar fama como pregador e realizador de milagres, sua família passou a ser alvo de críticas e desprezo. Em Marcos, capítulo 3, versículo 21, é relatado que os familiares de Jesus achavam que ele estava fora de si. Esse episódio revela o peso que recaía sobre os ombros de Tiago e seus irmãos, pois a sociedade esperava que a família controlasse aqueles que se desviavam das normas culturais. Ao mesmo tempo, Tiago precisava lidar com o impacto emocional de ser constantemente comparado a Jesus. Por mais que tentasse seguir o caminho da retidão, ele vivia sob a sombra de um irmão cuja santidade era incomparável. Isso pode ter criado uma barreira emocional, impedindo Tiago de enxergar plenamente a missão divina de Jesus até mais tarde. Apesar disso, Tiago jamais abandonou completamente sua herança espiritual. Sua familiaridade com os textos sagrados e sua vivência no lar de Maria e José o prepararam para o futuro. O ambiente em que cresceu plantou as sementes de uma fé que mais tarde floresceria com intensidade. O ponto de virada na vida de Tiago ocorreu após a ressurreição de Jesus. De um irmão incrédulo, ele se tornou um líder fervoroso e comprometido com o Evangelho. A aparição de Jesus a Tiago, mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, foi um evento único e transformador. Esse encontro direto com o Cristo ressurreto não apenas confirmou a fé de Tiago, mas também lhe deu uma nova visão sobre a missão do reino de Deus. Essa transformação não foi apenas teórica, mas prática e visível. Tiago abandonou qualquer dúvida e se uniu aos discípulos, assumindo um papel central na igreja primitiva. Ele não buscou notoriedade pessoal, mas dedicou sua vida à propagação da mensagem de Jesus. A partir desse momento, Tiago não seria mais visto apenas como o irmão de Jesus, mas como um pilar da comunidade cristã. Seu compromisso era notável. Ele se dedicou à oração e ao jejum, como registrado por historiadores antigos. Era conhecido como Tiago o Justo, devido à sua vida piedosa e íntegra. Esse apelido reflete a profundidade de sua conversão e sua postura de liderança espiritual. Ele se tornou uma referência para a igreja em Jerusalém, oferecendo orientação tanto aos judeus convertidos quanto aos gentios que abraçavam a fé cristã. Tiago também enfrentou a resistência e a perseguição com coragem. Ele sabia que seguir a Cristo significava abandonar a segurança e enfrentar a oposição tanto de líderes religiosos quanto do Império Romano. No entanto, sua fé renovada dava-lhe forças para perseverar e inspirar outros a fazerem o mesmo. A transformação de Tiago é um exemplo poderoso do impacto da ressurreição de Cristo. De descrente a líder, ele provou que um encontro verdadeiro com Jesus pode mudar radicalmente o curso de uma vida. Após sua transformação, Tiago rapidamente se destacou como uma das figuras centrais da igreja primitiva. Ele foi escolhido para liderar a comunidade cristã em Jerusalém, uma posição de extrema responsabilidade, dado que a cidade era o coração espiritual do judaísmo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, durante o Concílio de Jerusalém, Tiago desempenhou um papel fundamental ao mediar um debate crucial sobre a inclusão dos gentios na fé cristã. Sua habilidade em unir diferentes grupos, respeitando tanto os judeus quanto os gentios, solidificou sua posição como um líder sábio e conciliador.
Tiago não apenas liderava espiritualmente, mas também agia como um defensor da unidade. Ele entendia que a igreja nascente enfrentava desafios internos e externos, e sua presença oferecia estabilidade em tempos de tensão. Sua abordagem ao liderar era caracterizada pela humildade e pela sabedoria. Ele ouvia as diferentes vozes da comunidade e, inspirado pelo Espírito Santo, guiava as decisões de forma justa. Essa postura fortalecia a confiança dos fiéis e assegurava que a igreja permanecesse unida diante das dificuldades. O trabalho de Tiago em Jerusalém também envolvia lidar com as necessidades práticas da comunidade. Ele estava profundamente preocupado com os pobres, os órfãos e as viúvas, como evidenciado em sua epístola. Essa preocupação não era apenas teórica. Tiago vivia o que pregava, sendo um exemplo de serviço e compaixão. Ele acreditava que a fé genuína deveria ser demonstrada em ações concretas, uma mensagem que ecoaria em toda a história cristã. Além de seu papel interno na igreja, Tiago também era uma figura respeitada entre os judeus não cristãos. Sua reputação como homem justo transcendeu as barreiras religiosas, e muitos o viam como um exemplo de devoção. Essa aceitação entre os judeus provavelmente ajudou a proteger a comunidade cristã nascente em seus primeiros anos, oferecendo uma camada de legitimidade em meio à perseguição. A liderança de Tiago em Jerusalém foi marcada pela coragem e pelo compromisso. Ele não buscava glória pessoal, mas trabalhava incansavelmente para o avanço do reino de Deus. Sua dedicação era um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, inspirando tanto os líderes quanto os seguidores da igreja primitiva. A carta escrita por Tiago, conhecida como a Epístola de Tiago, é uma das obras mais práticas e diretas do Novo Testamento. Ela foi endereçada às 12 tribos que estão na dispersão, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 1, mostrando sua preocupação tanto com os judeus cristãos quanto com a igreja de maneira geral. A epístola aborda temas essenciais para a vida cristã, como a importância de uma fé viva, o cuidado com os necessitados e o controle da língua. Tiago destaca que a fé sem obras é morta, enfatizando que a verdadeira crença em Cristo deve ser refletida em ações práticas. Ele exorta os cristãos a não apenas ouvirem a palavra, mas a colocarem em prática. Essa mensagem ressoava especialmente em uma época de dificuldades e perseguições, quando era fácil para os fiéis se concentrarem apenas em sua sobrevivência espiritual. Tiago os desafiava a viver uma fé autêntica, mesmo em meio às adversidades. Um dos trechos mais notáveis da epístola é sua discussão sobre o poder da língua. Ele compara a língua a um pequeno leme que controla um grande navio, ressaltando como palavras podem construir ou destruir. Para Tiago, a santidade se manifestava tanto no que uma pessoa fazia quanto no que dizia. Essa perspectiva reflete seu compromisso com uma vida íntegra e coerente, algo que ele não apenas pregava, mas também vivia em seu dia a dia. Outro ponto central da carta é sua ênfase na sabedoria. Tiago instrui os cristãos a buscarem sabedoria do alto, que é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Ele acreditava que essa sabedoria era essencial para lidar com os desafios da vida e manter a unidade na igreja. Essa visão está profundamente enraizada em sua experiência como líder, que frequentemente enfrentava conflitos e precisava tomar decisões difíceis. A Epístola de Tiago é um chamado atemporal para uma fé prática e madura. Sua mensagem continua a inspirar cristãos ao redor do mundo, desafiando-os a alinhar suas crenças com suas ações e a viver como verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Um dos momentos mais marcantes do ministério de Tiago foi sua participação no Concílio de Jerusalém, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15.
Esse encontro foi convocado para resolver uma questão crítica. Os gentios convertidos precisariam seguir as leis judaicas, incluindo a circuncisão? Tiago, conhecido por sua sabedoria e equilíbrio, desempenhou um papel central como mediador. Sua decisão seria crucial para a unidade da igreja nascente. Durante o concílio, o debate foi acalorado. Os fariseus convertidos ao cristianismo insistiam que a obediência à lei de Moisés era indispensável, enquanto Paulo e Barnabé argumentavam que a salvação vinha exclusivamente pela graça. Tiago ouviu atentamente os argumentos de ambos, os lados demonstrando seu profundo respeito por cada perspectiva. Ao tomar a palavra, ele trouxe à tona a profecia de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, que previa a inclusão dos gentios no plano de Deus. A postura conciliadora de Tiago foi essencial. Ele propôs um compromisso. Os gentios não precisariam seguir toda a lei judaica, mas deveriam se abster de práticas idólatras, imoralidade sexual e do consumo de sangue. Essa decisão não apenas resolveu o conflito imediato, mas também estabeleceu um precedente importante para a resolução de disputas na igreja. A liderança de Tiago demonstrou que a verdade do Evangelho podia ser mantida sem impor barreiras desnecessárias à fé. O concílio revelou a habilidade de Tiago em promover a unidade em meio à diversidade. Sua abordagem respeitosa e fundamentada na Escritura mostrava sua visão madura do reino de Deus, onde judeus e gentios eram unidos por Cristo. Ele entendia que a mensagem do Evangelho transcende as barreiras culturais, apontando para a redenção de todas as nações. Esse evento consolidou a posição de Tiago como uma autoridade espiritual e administrativa dentro da igreja. Sua capacidade de guiar a comunidade com sabedoria e empatia deixou um legado duradouro, sendo um exemplo de liderança servidora e focada no reino de Deus. A relação entre Tiago e o apóstolo Paulo frequentemente é objeto de debates. Alguns sugerem que havia tensões entre eles, dada a diferença em suas abordagens. Paulo era o apóstolo aos gentios, enfatizando a graça de Deus como base da salvação, enquanto Tiago era visto como um defensor de uma fé que se manifestava em obras. Essa aparente contradição, no entanto, não representava um conflito teológico, mas sim perspectivas complementares. Os escritos de Paulo e Tiago mostram que ambos compartilhavam o mesmo objetivo: conduzir os cristãos a uma vida íntegra e fiel. Paulo argumentava que a salvação não podia ser conquistada por obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo, como expresso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Tiago, por sua vez, enfatizava que a fé genuína se manifestava em ações, conforme Tiago capítulo 2, versículo 18. Suas abordagens diferentes enriqueciam a compreensão do Evangelho. O respeito mútuo entre eles é evidenciado em diversos momentos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo menciona Tiago como uma das colunas da igreja, reconhecendo sua liderança. Da mesma forma, Tiago acolheu Paulo em Jerusalém e apoiou seu ministério, demonstrando uma postura de unidade em meio às diferenças. Esse relacionamento mostra que, apesar de suas origens e chamadas distintas, ambos estavam comprometidos com a expansão do reino de Deus. No entanto, havia desafios. A insistência de Paulo em incluir os gentios, sem os rigores da lei, causava atrito com os judeus mais tradicionais, muitos dos quais respeitavam profundamente Tiago. Esse contexto obrigava Tiago a mediar situações delicadas, equilibrando a fidelidade à tradição judaica com a abertura aos gentios. Ele compreendia que o reino de Deus era para todos, mas também reconhecia a importância de respeitar as raízes judaicas do cristianismo.
No final, a relação entre Tiago e Paulo foi um testemunho da unidade que só o Evangelho pode produzir. Apesar das diferenças culturais e ministeriais, ambos trabalhavam em harmonia pelo bem da igreja, deixando um exemplo de cooperação e respeito para as gerações futuras. Tiago desempenhou um papel único na formação da identidade do cristianismo primitivo. Como líder da igreja em Jerusalém, ele representava a conexão entre o judaísmo e o cristianismo, navegando entre dois mundos com sabedoria e graça. Sua profunda reverência pela lei de Moisés e pelos profetas lhe dava credibilidade entre os judeus, enquanto sua fé em Jesus como o Messias o tornava uma ponte entre as duas tradições. Sua influência no judaísmo era inegável. Tiago era conhecido por sua vida de oração e dedicação à santidade, o que lhe rendeu o título de Tiago, o Justo. Muitos judeus, mesmo os que não aceitavam Jesus como o Messias, o respeitavam como um exemplo de piedade. Esse respeito ajudou a proteger a igreja nascente de perseguições mais severas em seus primeiros anos. No entanto, Tiago não permitiu que sua ligação com o judaísmo comprometesse sua mensagem cristã. Ele entendia que o Evangelho era o cumprimento das promessas feitas a Israel, mas também a revelação do plano de Deus para todas as nações. Tiago defendia uma fé que honrava suas raízes judaicas, mas que também era inclusiva, abraçando gentios e judeus como iguais diante de Cristo. A contribuição teológica de Tiago também foi significativa. Sua epístola apresenta uma visão prática da fé, oferecendo um guia para viver de forma que honra a Deus. Ele enfatizava a importância da integridade, da compaixão e da justiça, valores profundamente enraizados tanto na tradição judaica quanto no ensino de Jesus. Essa mensagem ressoava tanto entre os judeus quanto entre os gentios, fortalecendo a unidade da igreja. Tiago, portanto, foi mais do que um líder local. Ele foi uma figura-chave na transição do judaísmo para o cristianismo, ajudando a igreja a se firmar como uma nova comunidade de fé que respeitava suas origens, mas também abraçava um futuro universal. Tiago enfrentou tempos de intensa perseguição em Jerusalém, onde a oposição aos cristãos era feroz, tanto por parte das autoridades judaicas quanto das romanas. Como líder da igreja primitiva, ele se tornou alvo de críticas, ameaças e violência. Mesmo assim, Tiago permaneceu firme, conduzindo a comunidade cristã com coragem e fé inabaláveis. Sua postura refletia a essência do ensino de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. A posição de Tiago como defensor do Evangelho o colocou sob constante vigilância das autoridades religiosas judaicas. Para muitos líderes fariseus e saduceus, o crescimento da igreja cristã em Jerusalém representava uma ameaça à tradição e à autoridade do templo. Apesar disso, Tiago não recuou. Ele continuava a ensinar sobre Jesus como o Messias, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Essa determinação demonstrava sua fé sólida e o compromisso inabalável com a verdade que ele havia experimentado após a ressurreição de Cristo. Tiago também demonstrava coragem ao interceder pelos irmãos em meio à perseguição. Ele não apenas pregava sobre fé e obras, mas vivia o que ensinava, defendendo os pobres, os marginalizados e os oprimidos. Sua liderança era um exemplo de como enfrentar adversidades sem perder a compaixão e o amor pelos outros. Essa postura fortalecia a igreja, que via em Tiago uma figura de esperança e perseverança em tempos sombrios. A coragem de Tiago não se limitava a palavras ou posturas públicas. Ele também enfrentava batalhas internas, sabendo que sua decisão de seguir e proclamar Cristo
o colocava em oposição ao sistema religioso no qual ele cresceu. Para um homem profundamente enraizado na tradição judaica, essa escolha exigia não apenas coragem física, mas também espiritual. Ele precisou lidar com o conflito entre honrar suas raízes e abraçar a nova aliança inaugurada por Jesus. A coragem de Tiago tornou-se um testemunho poderoso para todos os cristãos. Sua disposição de enfrentar o sofrimento e a morte pelo Evangelho inspirou gerações a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das perseguições mais severas. Ele nos ensina que a verdadeira coragem vem de uma confiança profunda em Deus e na promessa de que a verdade triunfará. A vida de Tiago terminou de forma trágica, mas gloriosa. Ele foi martirizado em Jerusalém por causa de sua fé em Jesus Cristo, confirmando com sua morte o compromisso que demonstrou durante toda a sua vida. Segundo historiadores como Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, Tiago foi condenado pelos líderes religiosos judeus e levado ao topo do templo, onde foi forçado a renunciar à sua fé. Quando recusou, foi lançado ao chão e espancado até a morte. Esse ato de martírio não foi apenas uma demonstração de brutalidade, foi uma tentativa desesperada das autoridades de silenciar a crescente influência de Tiago e da igreja cristã. Contudo, sua morte teve o efeito oposto. O testemunho de Tiago, selado com seu sangue, fortaleceu a fé dos cristãos e serviu como um lembrete de que seguir a Cristo muitas vezes exige sacrifício. Assim como Estevão, o primeiro mártir, Tiago se tornou um símbolo de fidelidade até o fim. O relato de sua morte também revela o impacto que ele teve em sua comunidade. Mesmo entre os judeus que não acreditavam em Jesus, Tiago era amplamente respeitado por sua piedade e justiça. Disse que sua execução causou indignação em muitas pessoas que o viam como um homem santo. Essa reação demonstra como a vida de Tiago transcendeu as divisões religiosas, deixando uma marca duradoura tanto na igreja quanto na sociedade de sua época. O martírio de Tiago reflete o chamado de Cristo para carregar a cruz e segui-lo, mesmo quando isso significa enfrentar a morte. Ele não apenas pregou sobre a necessidade de uma fé prática e perseverante, mas também mostrou, em sua própria vida, o que significa viver e morrer pela verdade. Sua fidelidade, até o último momento, ecoa as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O legado de Tiago como mártir não foi esquecido. Sua coragem inspirou os primeiros cristãos a permanecerem firmes em meio às perseguições, e sua memória continua a desafiar os crentes de todas as eras a viverem uma fé inabalável. Ele nos lembra que a vitória em Cristo não está apenas na vida, mas também no sacrifício. Tiago é lembrado por sua capacidade de combinar teologia e prática de maneira harmoniosa, especialmente em relação à fé e às obras. Em sua epístola, ele aborda diretamente a tensão entre acreditar e agir, deixando claro que a fé verdadeira precisa ser demonstrada por ações concretas, como ele escreve em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Essa frase encapsula sua visão de que a crença em Deus não é uma ideia abstrata, mas algo que transforma a vida de maneira visível. O conceito de fé, apresentado por Tiago, não contradiz o ensino de Paulo, mas o complementa. Enquanto Paulo enfatiza que a salvação é um dom gratuito da graça de Deus, Tiago mostra que a fé autêntica se manifesta em obediência e serviço. Ele usa exemplos práticos, como a necessidade de ajudar os pobres e cuidar dos necessitados, para ilustrar como as obras revelam a genuinidade da fé.
Essa abordagem reflete sua preocupação pastoral com uma comunidade que enfrentava desafios sociais e espirituais. A sabedoria de Tiago também se destaca na maneira como ele ensina. Ele utiliza metáforas simples, mas poderosas, para transmitir verdades profundas. Por exemplo, ao comparar a fé sem obras a um espelho que reflete uma imagem, mas não provoca mudanças, Tiago desafia seus leitores a examinarem suas vidas. Ele deixa claro que o cristianismo não é apenas sobre ouvir a palavra, mas também sobre praticá-la. Essa clareza em sua comunicação torna seus ensinamentos acessíveis e aplicáveis. Outro aspecto notável da sabedoria de Tiago é sua ênfase na integridade. Ele exorta os cristãos a viverem de forma coerente com sua fé, sem hipocrisia ou duplicidade. Para ele, a fé não pode ser separada das ações, assim como a luz não pode ser separada do sol. Essa insistência na coerência ética reflete sua visão de que a vida cristã é um testemunho contínuo da glória de Deus. A abordagem de Tiago sobre fé e obras continua a desafiar os cristãos modernos. Em uma época marcada por divisões entre crença e prática, sua mensagem nos convida a alinhar nossas vidas com o Evangelho de forma plena e autêntica. Ele nos lembra que a fé viva é aquela que se manifesta em amor, justiça e misericórdia. Apesar de sua posição de destaque na igreja primitiva, Tiago é um exemplo notável de humildade. Ele nunca se referiu a si mesmo como irmão de Jesus em suas cartas, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como introduz em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Essa escolha de palavras reflete sua compreensão profunda de que sua posição e autoridade não vinham de sua relação familiar com Jesus, mas de sua submissão ao chamado divino. A humildade de Tiago se manifesta em sua liderança. Diferentemente de muitos líderes religiosos de sua época, ele não buscava reconhecimento ou privilégios. Ele vivia de maneira simples, dedicando-se à oração e ao serviço. Historiadores antigos relatam que Tiago passava tanto tempo orando de joelhos que desenvolveu calos, um testemunho de sua vida de devoção. Sua espiritualidade não era exibicionista, mas profundamente enraizada em uma relação genuína com Deus. Tiago também demonstrava humildade ao mediar conflitos e priorizar o bem-estar da comunidade acima de suas próprias opiniões. No Concílio de Jerusalém, ele colocou os interesses da igreja como um todo acima de qualquer agenda pessoal, buscando sempre promover a unidade. Sua postura conciliadora refletia seu desejo de servir como um instrumento de paz, em vez de dividir ou impor sua vontade. Essa humildade também se estendia à forma como Tiago tratava os outros. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres, uma atitude rara em uma sociedade profundamente marcada por divisões sociais. Em sua epístola, ele adverte contra a parcialidade, afirmando que Deus não faz acepção de pessoas. Essa igualdade de tratamento era um reflexo de sua própria visão do reino de Deus, onde todos são igualmente valorizados. O exemplo de humildade de Tiago permanece relevante para os líderes cristãos de todas as épocas. Em um mundo que frequentemente valoriza o poder e a autopromoção, ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir e glorificar a Deus acima de tudo. Sua vida é um lembrete de que a humildade não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. O legado de Tiago transcende os séculos, continuando a influenciar a igreja moderna de maneira profunda. Sua epístola, repleta de ensinamentos práticos, é uma das mais citadas por pregadores e estudiosos, servindo como um guia para a vida cristã em todas as épocas. A ênfase de Tiago na coerência entre fé e obras ressoa especialmente em uma época em que muitos buscam uma espiritualidade autêntica.
Tiago também deixou um impacto duradouro na forma como a igreja encara a liderança. Sua abordagem pastoral, marcada por humildade e serviço, é um modelo para aqueles que ocupam posições de autoridade. Ele demonstrou que o verdadeiro líder cristão é aquele que serve, guia pelo exemplo e coloca as necessidades dos outros acima das suas. Essa visão contrasta com modelos de liderança baseados no poder e no controle, desafiando a igreja moderna a reavaliar suas prioridades. Outro aspecto do legado de Tiago é sua ênfase na justiça social. Ele condenou a opressão dos pobres e chamou a atenção para a necessidade de uma fé que se manifeste em ações concretas de compaixão e misericórdia. Em um mundo marcado por desigualdades, a mensagem de Tiago continua a desafiar a igreja a ser um instrumento de transformação, promovendo o amor e a justiça em todas as esferas da vida. O exemplo de Tiago como mártir também tem um impacto profundo. Sua disposição de dar a vida pelo Evangelho inspira cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio à perseguição. Ele nos lembra que o compromisso com Cristo exige sacrifício, mas também traz recompensas eternas. Sua vida e morte continuam a ser um testemunho poderoso da fidelidade a Deus. O legado de Tiago é um convite para todos os cristãos a viverem uma fé prática, coerente e comprometida. Ele nos mostra que o cristianismo não é apenas sobre crenças, mas sobre como essas crenças transformam nossas vidas e impactam o mundo ao nosso redor. A mensagem de Tiago, registrada em sua epístola, continua sendo incrivelmente relevante para os cristãos modernos. Em um mundo cada vez mais dominado pela superficialidade e pelo individualismo, suas palavras desafiam os crentes a viverem uma fé autêntica que não se limita à teoria, mas é demonstrada por meio de ações. Ele nos lembra que a verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e em manter-se incontaminado pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago também oferece uma perspectiva prática sobre a fé em tempos de adversidade. Ele encoraja os cristãos a terem por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Porque esses momentos são oportunidades para o crescimento espiritual. Em uma época em que muitos enfrentam dificuldades financeiras, pressões emocionais e incertezas, a mensagem de Tiago é um lembrete de que a fé nos fortalece e nos capacita a perseverar. Além disso, Tiago aborda questões éticas e sociais que continuam pertinentes. Ele denuncia o favoritismo, exortando os cristãos a tratarem todos com igualdade, independentemente de sua posição social. Essa mensagem é especialmente poderosa em um mundo marcado por desigualdades e preconceitos. Sua ênfase na justiça e no cuidado com os necessitados desafia a igreja a ser uma força ativa de transformação na sociedade. Outra lição atemporal de Tiago é o controle da língua. Ele adverte sobre o poder destrutivo das palavras e nos chama a usá-las para edificar e abençoar. Em uma era de redes sociais, onde as palavras podem causar impactos imensuráveis, o conselho de Tiago nunca foi tão necessário. Ele nos lembra que o cristão é chamado a refletir a bondade de Deus em tudo o que diz e faz. A relevância da mensagem de Tiago está em seu convite para uma fé viva e integral. Ele nos desafia a não separar o espiritual do prático, mas a viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da vida. Sua epístola continua sendo um guia essencial para aqueles que desejam seguir a Cristo de forma autêntica e transformadora. Tiago era profundamente enraizado nas Escrituras do Antigo Testamento, e essa conexão transparece em seus ensinamentos.
Ele entendia que Jesus era o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e profetas, e sua epístola reflete essa perspectiva. Ao falar sobre a fé e as obras, por exemplo, ele cita Abraão como modelo, destacando como sua obediência a Deus demonstrou a autenticidade de sua fé. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Essa referência reforça a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A conexão de Tiago com as promessas do Antigo Testamento também é evidente em sua visão de justiça social. Como os profetas de Israel, ele denuncia a opressão dos pobres e exorta os ricos a não colocarem sua confiança em riquezas que perecem. Essa mensagem ecoa os textos de Amós e Isaías, que chamavam o povo de Deus à responsabilidade ética e à compaixão. Para Tiago, a verdadeira adoração a Deus está inseparavelmente ligada à prática da justiça e ao cuidado com os necessitados. Além disso, Tiago utiliza uma linguagem que reflete os salmos e os provérbios, especialmente ao abordar a sabedoria. Ele exorta os cristãos a buscarem a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Essa ênfase na sabedoria divina está profundamente enraizada na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, mostrando como Tiago integrava sua herança espiritual judaica em sua mensagem cristã. Outro aspecto importante é a escatologia presente nos escritos de Tiago. Ele fala sobre a vinda do Senhor como um evento certo e encoraja os cristãos a terem paciência, assim como os agricultores esperam pelo fruto da terra. Essa perspectiva reflete as promessas proféticas do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, apontando para o cumprimento final do plano redentor de Deus. A conexão de Tiago com as promessas do Antigo Testamento não é apenas um detalhe histórico, mas uma demonstração de que o Evangelho é a culminação do plano eterno de Deus. Ele nos ensina que o cristianismo está enraizado em uma longa história de fidelidade divina e que somos chamados a viver como parte dessa grande narrativa. Tiago não era apenas um líder administrativo, mas um verdadeiro pastor de almas. Sua epístola é uma prova de sua preocupação pastoral com o bem-estar espiritual e prático dos cristãos sob sua liderança. Ele escreve com ternura e autoridade, abordando questões que afligiam os fiéis de sua época, como a pobreza, as perseguições e os conflitos internos. Seu objetivo era edificar a igreja e guiar os cristãos a uma vida de santidade e serviço. Uma das características mais marcantes de Tiago como pastor era sua abordagem direta, mas cheia de compaixão. Ele não evitava questões difíceis, mas as enfrentava de frente, oferecendo instruções claras e práticas. Ao mesmo tempo, suas palavras eram permeadas de esperança e encorajamento. Ele lembrava os cristãos de que, apesar das provações, Deus é fiel e recompensará aqueles que permanecem firmes. Tiago também demonstrava um cuidado especial com os mais vulneráveis. Ele reconhecia as dificuldades enfrentadas pelos pobres e marginalizados, exortando os ricos a não oprimirem os menos favorecidos. Esse foco na justiça social refletia seu coração pastoral, que desejava ver uma comunidade cristã onde todos fossem tratados com dignidade e respeito. Outra evidência do coração pastoral de Tiago era sua ênfase na oração. Ele encorajava os cristãos a orarem em todas as circunstâncias, seja em tempos de alegria ou sofrimento. Ele mesmo era conhecido por ser um homem de oração, e essa prática reforçava sua mensagem. Como um pastor cuidadoso, ele sabia que a comunhão com Deus era essencial para a força e a unidade da igreja. Tiago, o pastor, deixou um exemplo para todos os líderes cristãos. Um modelo de cuidado, integridade e compromisso com o bem-estar espiritual do rebanho de Deus. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar pastores e cristãos a buscarem uma fé viva,
prática e transformadora. Tiago é um exemplo vivo de alguém que não apenas conhecia a palavra de Deus, mas também a colocava em prática com dedicação e fidelidade. Sua vida e ensinamentos refletem uma obediência prática que ia além das palavras e era demonstrada em ações. Ele entendia que ouvir a palavra era apenas o começo e que o verdadeiro discípulo é aquele que a vive diariamente. Como ele declara em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Uma das marcas da obediência prática de Tiago era sua vida de oração. Ele acreditava profundamente no poder da comunhão com Deus e encorajava os cristãos a orarem em todas as situações, seja em tempos de sofrimento ou alegria. Historiadores antigos descrevem Tiago como alguém que passava tanto tempo de joelhos em oração que suas pernas estavam marcadas por calos. Esse hábito não era apenas um ritual religioso, mas um reflexo de sua total dependência de Deus em todas as áreas de sua vida. Outro aspecto notável de sua obediência era sua justiça no trato com as pessoas. Tiago condenava qualquer forma de favoritismo ou preconceito, exortando os cristãos a tratarem todos com igualdade, independentemente de status social ou riqueza. Para ele, essa atitude não era apenas uma questão ética, mas um mandamento direto de Deus, que ama todos os seus filhos de maneira igual. Sua vida e ensino demonstravam que a verdadeira obediência inclui amar o próximo como a si mesmo. A integridade de Tiago era visível em sua liderança. Ele nunca buscou privilégios ou usou sua posição para obter vantagens pessoais. Pelo contrário, ele se dedicou a servir a comunidade cristã com humildade e sacrifício. Seu exemplo inspira os cristãos a seguirem a Cristo de maneira autêntica, alinhando suas ações às suas crenças. Tiago nos ensina que a obediência prática à palavra de Deus é o caminho para uma vida plena e significativa. Ele nos desafia a não apenas ouvir a mensagem do Evangelho, mas a vivê-la em todos os aspectos de nossa existência. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira fé se manifesta em ações que glorificam a Deus e transformam o mundo ao nosso redor. Embora Tiago tenha desempenhado um papel crucial na igreja primitiva, ele é muitas vezes ofuscado por figuras mais proeminentes, como Pedro e Paulo. Esse reconhecimento limitado pode ser atribuído em parte à sua abordagem discreta e humilde. Diferentemente de outros apóstolos que viajaram extensivamente e fundaram igrejas em várias regiões, Tiago concentrou sua missão em Jerusalém, onde liderava a comunidade cristã local. Sua influência, embora profunda, era menos visível para o mundo externo. Outro fator que contribui para o reconhecimento limitado de Tiago é a forma como sua história foi registrada. Enquanto Pedro e Paulo têm seus atos amplamente descritos nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, Tiago é mencionado apenas em momentos específicos, como no Concílio de Jerusalém ou em sua epístola. Sua morte, embora impactante, não foi acompanhada por relatos tão detalhados quanto os de outros mártires cristãos. Essa falta de narrativa extensa reduziu sua presença na memória popular da igreja. Além disso, a personalidade de Tiago era marcadamente diferente de outros líderes. Ele evitava o confronto desnecessário e preferia o diálogo e a mediação, como visto no Concílio de Jerusalém. Enquanto figuras como Paulo eram conhecidas por seus discursos apaixonados e debates teológicos, Tiago era um líder prático, focado na edificação da igreja local e na aplicação diária do Evangelho. Essa postura, embora poderosa, não gerava o mesmo tipo de atenção. No entanto, a aparente falta de reconhecimento não diminui sua importância.
Tiago foi uma figura-chave na transição do cristianismo como um movimento exclusivamente judaico para uma fé global, aberta a gentios e judeus. Sua liderança garantiu a unidade da igreja em tempos de grande tensão, e sua epístola continua a ser uma das mais influentes do Novo Testamento. Tiago nos ensina que a grandeza espiritual não está no reconhecimento público, mas na fidelidade ao chamado de Deus. Sua vida discreta, mas impactante, nos lembra que muitos dos maiores feitos no reino de Deus acontecem nos bastidores, longe dos holofotes. Ele é um exemplo de que o verdadeiro legado